A sétima rodada do Capixabão se encerrou com o time já caindo e com vários times disputando contra o rebaixamento. Então, bora lá. Fala rapaziada, eu sou o João aqui do canal JS. Então antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo, tudo aí, beleza? Bom, e também siga a gente em outras redes sociais, beleza? Rio Branco, 0, Forte, 0. Bom, mais um jogo da equipe do Forte que fica 0 a 0. Em 8 jogos é a quinta partida que fica 0 a 0, se eu não me engano. Foi contra o Porto Vitória, foi contra o próprio Vitória na partida passada, foi contra o Jubanco, teve mais um 0 a 0 aí. Cara, não, foi o 4-0 a 0, tá? Não foi o quinto, foi o 4. Cara, o que eu tenho pra falar desse jogo? Em si, esse jogo foi bastante feio, em si, o Bartol, que foi o melhor da rodada na rodada passada, até que agarrou bem, mas não teve tanta dificuldade assim. O Rio Branco jogou até que melhor, mas o Forte sempre naquilo. Eu sempre venho aqui e elogio a defesa do Forte por ser muito boa taticamente, cara. Muitos times grandes vêm e não sabem o que fazer com a defesa do Forte. E o Rio Branco foi um deles. O Rio Branco não soube o que fazer, não soube achar o gol. São duas equipes que já se classificaram com esse empate e com alguns resultados eles se classificaram, então não vão disputar contra a zona. Então já é uma coisa boa para a próxima rodada. Claro, se almejar, né, por ficar pelo menos no top 3, que acho que é a única agora, ficar no top 3, né, vai ser uma briga boa para conseguir uma posição a mais na tabela, vai ser bem legal. Já que eu acho que o forte não é isso, o forte já é se classificar, é o mais importante pro forte, agora qualquer posição aí é lucro, tá? O Rio Branco, eles vão precisar ganhar agora a próxima rodada para tentar chegar no segundo colocado. O primeiro tentar chegar no segundo colocado, acho que dá. No primeiro não dá mais, mas o segundo colocado, até o segundo colocado dá. Só que são times em si que o Rio Branco em si começou mal, teve troca de treinador, mas tá de boa, o time tá fluindo agora com o Rodrigo César no comando. E se, por mais que foram dois jogos que parece que o time tá mais tranquilo. A equipe do Vote, cara, tem uma equipe muito boa, muito bem treinada e muito, cara, e a equipe faz por onde, joga muito defensivamente. Claro, o Forte não é a melhor equipe, o Forte não vai ser a equipe mais favorita, mas joga igual uma equipe favorita, cara. Forte ao Mirassol, não tem como, brilhou nesse capixabão, conseguiu a classificação aí. E vamos ver agora nos mata-mata como é que vai ser. Vitória 3-0, Rio Branco de Venda Nova. Caraca, mais um jogo e dessa vez decretou rebaixamento do Rio Branco de Venda Nova. O time vai jogar a Série B ano que vem, né? Cara, em si era um jogo onde que a vitória do Vitória, um triunfo, né, do Vitória, era importante para eles tentar pegar essa liderança. A gente tá, porque estava empatado com o Serra só pelos números de cartão que eles ficavam em segundo. Então, uma vitória e com um empate, uma derrota do Serra estaria líder, que é muito bom ser líder, que depois vai definir o jogo em casa, afinal. Então, só isso já é um peso gigante. Cara, o Rio Branco de Venda Nova vem jogando pressionado, porque é o último colocado, eles tinham que achar esse resultado, senão iam ser rebaixados, não tinha como salvar na última rodada. E enfim, chegou e pegou vitória, né? Foi muito ruim para eles. Eles têm o Vitória como oponente agora, uma situação complicada, e o Vitória só mostrou o seu futebol. O Vitória, que é um time muito bom, muito bem ofensivamente, mas defensivamente também bem. Ele é muito bom. Defensivamente e ofensivamente é muito bom. É o melhor ataque que a gente tem. E vai estar aparecendo os gols aí. O primeiro gol foi do Vinícius, um belo de um gol, meio. Ele tá na área, mas mete lá na gaveta. Um belo gol. Também tem do Alexandro, que também mete um belo de um gol. Teve só o gol lá sair. E isso, foi um gol. Também tivemos o do Tonoli, cara, que ele tirou o goleiro da jogada, velho. Só teve gol bonito.
pela equipe do Vitória, cara. Fiquei surpreso. É só golaço que a equipe do Vitória fez, né? Como vocês puderam ver aí, cara, o Vitória é uma equipe bem treinada, é a melhor equipe em si hoje do Espírito Santo. O que faltou no jogo do Forte foi gols, né? Que o Vinícius e o Alexandre, que acabaram metendo 2 gols, faltou, né? Para fazer contra o Forte, erraram muito gol, como eu já havia falado. Só que a equipe do Vitória em si simplesmente é uma equipe onde, cara, os caras têm tudo para ser campeão do Capixabão. Eles mereciam as outras equipes, mas o Vitória é uma equipe que só levou uma derrota, que foi contra a Desportiva de 2-0 e só. Simplesmente eles em 8 jogos só tem uma derrota, tem acho que 2 empates, se eu não me engano, e jogam muito a equipe do Vitória, cara. Desportiva 0, Capixaba 1. Cara, chegamos na surpresa. O Capixaba que eles já deram como cavalo morto na competição em si, que os times já falaram, cara, o Capixaba tá numa situação difícil. Eu já venho falando da situação 1 milhão de vezes aí do Capixaba. Então o time falava, é 3 pontos garantido. Se não fizer 3 pontos é vergonha. E a Desportiva passou essa vergonha de perder pro Capixaba, cara. O Capixaba que era o time que estava, né, era o primeiro time fora da zona, estava empatado com a equipe da zona de rebaixamento. Então, por mais que não é uma vitória que, cara, alivia muito, mas não é uma vitória que decepciona muito, tá? Em si, é uma vitória que dá um alívio para eles na competição agora, dá um gás a mais na competição agora, e pela equipe da Desportiva, bota uma situação difícil, porque eles estavam com 8 pontos, agora eles estão com 8 pontos, e a equipe do Capixaba está com 10, cara. A equipe do Capixaba estava com 7, eles com 8, o Capixaba ultrapassou eles. Bota, hoje a Desportiva é o primeiro time fora da zona. Então, pela equipe da Desportiva é complicado demais. A gente pode ter a Desportiva Ferroviária na Série B no que vem, cara. Isso seria uma vergonha imensa, porque a Desportiva começou muito bem. Começou um futebol muito bem. Foi ganhando do Gilbanco de Venda Nova. E outra, ganhando do Vitória, cara. Então, só voltando aqui, ganharam do Vitória, então dava um gás a mais. Mostrava que era um time diferente, né? E hoje se encontra nessa situação, que é mais favorável ao Capixaba. Claro, tem chance do Capixaba ser rebaixado? Tem, mas ia ter uma combinação maior do que a Desportiva ser rebaixada. Real Noroeste 0, Porto Vitória 1. Cara, esse jogo já começava com uma questão. Era o jogo mais importante dessa rodada, porque era 2 times disputando contra a zona de rebaixamentos com o mesmo número de pontos, se eu não me engano. Não, o Porto Vitória tá com 1 ponto a menos. Só que, se o Porto Vitória ganhasse, vindo com uma vitória do Capixaba, vindo que o Capixaba ganhou, qualquer um que ganhasse ia botar outro na zona. Era um fato. Qualquer um que ganhasse ia botar outro na zona. Então é um jogo importantíssimo, porque uma vitória agora é um alívio na última rodada, precisando só de si próprio para fazer seu placar e se classificar. Então seria importante. Porque agora, perder, você deveria depender dos resultados dos outros e do seu próprio resultado. Então já seria muito difícil. E foi o que aconteceu com o Real Noroeste. Em si, esse jogo foi um jogo onde que ambas equipes seguiram bem, jogaram muito ofensivamente, deram a vida. Só que só um encontrou o gol. Que foi esse gol aí de Pedro Felipe, que foi o Gama que deu esse chute, acabou passando e o Irã Felipe só botou lá dentro. Não, Irã Felipe não, Pedro Felipe do Porto Vitória. Foi um gol onde que teve um vacilo da equipe do Real Noroeste, mas vacilou, levou. E o Porto Vitória, que não tem nada a ver com isso, fez o gol. Agora a situação é mais complicada pro Real Noroeste, claro, o Porto Vitória também está numa situação dificílima, porque eles vão jogar um jogo difícil, e se eles perderem o próximo jogo, né, que é o último jogo em si, vai ser complicado. Vai ser complicado, porque em si não pode ser que o Real Noroeste, em si eles estão pensando que o Real Noroeste, Desportiva e o Capixaba ganham os jogos, ou empate e eles perdem. Isso é uma combinação muito difícil para o Porto Vitória cair, mas mesmo assim tem chance. Vila Velhense 1,
Serra 0. Bom, esse jogo, cara, foi um jogo onde que o Vila Velhense conseguiu a classificação, conseguiu se manter na Série S, se classificar para as quartas, e o Serra já tinha se classificado. Cara, esse jogo em si, a gente esperava uma vitória do Serra em si, porque se o Serra ganhasse, eles iam brigar na liderança, eles iam passar o Vitória e ia brigar, e seria um jogaço, Vitória e 7 essa liderança, e o que vai acontecer? Só que o Vila Verense é um time de que não propõe muito jogo, eles conseguem fazer o gol, já vem acontecendo, eles fazem o gol e se fecham, se fecham. E isso que acontece no campeonato e deu certo, pelo menos até então deu certo na primeira fase, deu certo o que o Vila Verense fez, tá? Vai estar aí o gol de pênalti do Guilherme. Guilherme bateu bem o pênalti. O goleiro pulou no mesmo canto, mas ele bateu na bochecha do gol. E o Lucão foi o melhor da rodada. O Lucão, goleiro, salvou o time. E é o que eu falo. O time que joga assim tem que ter uma boa defesa. Eu vou lá ver nesse cada dia mostra que tem uma boa defesa e até mesmo um bom ataque. Cara, agora pro Serra a situação é o seguinte: é só uma vitória que interessa a eles para ser líder. O Vila Velhense está mais tranquilo. Claro, precisa de vitória, né, para se manter em terceiro, tá? Se com uma derrota do Serra ou com um empate, eles com uma vitória, eles podem até se manter em segundo, o Vila Velhense. Muita gente falava que o Vila Velhense, não, o Vila Velhense vai cair, é que o Vila Velhense tem um time ruim, vai ser rebaixado em último. Eu botei eles em oitavo. Eu achava que eles iam disputar para não cair. Só que ele superou, tá surpreendendo, tá surpreendendo. Beleza, vamos falar os próximos jogos aqui, que serão de Porto Vitória versus Vila Velhense, então é um jogo decisivo, tanto pro Vila Velhense ganhar mais posição, dependendo de alguns resultados, e pro Porto Vitória se safar do rebaixamento. Capixaba, Real Noroeste, jogo difícil, porque se o Capixaba ganhar, o Noroeste é rebaixado. É rebaixadíssimo. Se o Capixaba ganhar, o Noroeste é rebaixado. E se o Noroeste ganhar, passa o Capixaba e deixa a Desportiva numa situação complicadíssima. Também tem Serra e Vitória disputando para quem vai ser a liderança. Eu acho que esse jogo vai dar vitória, porque em si o Serra, com o futebol que ele demonstrou hoje, né, nesse jogo aqui, muito ruim. O Forte e a Desportiva, jogão também. O Forte, para ganhar mais posição em si na tabela, já está classificado. É o último time que está classificado. A Desportiva, porque em si vai depender muito do jogo de Real Noroeste Capixaba e vai depender dela, velho. Vai depender dela, os caras têm que ganhar. E tem Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco para ganhar resultado. Esse é um jogo que ninguém liga. Ninguém liga desse jogo, porque o Rio Branco de Venda Nova já foi rebaixado. Beleza? Vamos falar da tabela agora. Vamos falar como é que está a situação. Vai aparecer aqui, ó. Vamos lá. Ó. Vamos lá, rapaziada. Vitória, 17 pontos em primeiro. Segundo, Serra com 14 pontos. Em terceiro, Vila Velhense com 13. Então, não tem como o Vila Velhense ser mais líder. Né? Acho que nem ia dar mesmo. Em quarto, Rio Branco com 12 pontos. Em quinto, Forte com 11 pontos. Em sexto, o Porto Vitória com 10 pontos. E com mesmos 10 pontos, o Capixaba em sétimo. Em oitavo, a Desportiva com 8 pontos. Em nono, o Real Noroeste com os mesmos 8 pontos, então tá empatado em pontuação eles. E o já rebaixado Rio Branco de Venda Nova com apenas 4 pontos, sem nenhuma vitória. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou, tchau.